Vamos lá, então. Gente, mais uma vez, obrigado. Boa noite pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. É sempre um prazer poder dividir um pouco daquilo que é o meu conhecimento, daquilo que eu organizei dentro do que são os meus estudos. A ideia de fazer o workshop veio da Thaís. Eu queria agradecer a ela pela oportunidade, pela chance de fazer tudo isso. Valeu, Thaís. Como uma grande amiga e uma grande produtora, ela me dá várias boas dicas e me dá vários puxões de orelha também, o que é maravilhoso para a nossa evolução. E eu agradeço. Elaine, você quer falar alguma coisa? Vocês querem iniciar por alguma coisa ou eu posso começar pela aula? Vocês que mandam, eu apenas obedeço. Eu sou um bom Oi, obediente. Adriano. Oi, minha Ai, gente, tudo bom? Que bom estar aqui com várias pessoas, né? Então, na verdade. verdade, Adriano, eu queria que você falasse um pouco da tua jornada, né? Antes de começarmos a falar sobre o assunto que é a depressão e a Uhum. ansiedade, enfim, que é muito interessante. Mas eu queria que nessa oportunidade você pudesse contar um pouco para as pessoas o teu caminho e como chegamos a esse curso, né? A expertise que você conseguiu com toda essa jornada que você fez, que eu acho fantástica. Eu, na verdade, eu sou uma grande fã do Adriano, né? Assim, ele é tão jovem e conseguiu fazer uma jornada assim intensa, né? De cursos é, e, na verdade, eu gosto disso também, né? Eu também sou uma buscadora, e o Adriano ele tem uma como é que uma facilidade, né, de sintetizar tudo que ele aprendeu e conseguir construir esse curso que hoje nós estivemos agora lá em Gramado com a produção da Thaís, estando com várias pessoas que estão aqui hoje, e eu achei fantástico, né? Eu acho que o Adriano cada vez mais vai aprimorando, né, esse conhecimento, vai aprimorando a prática, a técnica, e sinceramente, eu fiquei assim muito feliz, sabe, com os resultados, com tantas curas, né, que nós vimos acontecendo, né, nos 4 dias que estivemos juntos. Sim. Foi maravilhoso. Então, eu queria que você dissesse um pouco para o pessoal essa tua jornada, tá bom? Ok, bom. Me formei em fisioterapia. Uma das coisas que até foi muito interessante, quando eu fui prestar vestibular, eu comecei a prestar para engenharia. Eu queria ser engenheiro de formação, graças a Deus. E aí foi engraçado que eu passei na USP e eu passei em matemática aplicada. Eu falei, matemática aplicada eu não faço mais nem a pau. E aí eu lembro que na época que eu estava prestando vestibular, a minha tia, né, irmã do meu pai, ela é nutricionista. Eu cheguei e falei para ela assim, tia, eu adoro a Unifesp, a Federal de São Paulo, só que na minha época a Unifesp ela só tinha a área da saúde. E eu falei, tia, eu queria prestar algum curso da área da saúde. Eu acho legal, né? Apesar de eu estar prestando engenharia, quem sabe, né? E aí a minha tia, engenharia, física, faz fisioterapia. E lá foi o Adriano prestar curso de fisioterapia. E aí eu passei no curso. Aí meu pai falou, e aí, você vai fazer? Eu falei, tamo aí, né? Vamos experimentar, vai que é. Não sei, né? Se eu não gostar, eu largo. E eu comecei a estudar, e eu realmente gostei. Falei, cara, esse negócio é interessante. E aí eu fiz a minha faculdade na Unifesp, na Federal de São Paulo. Eu terminei a minha faculdade e eu iniciei a minha pós-graduação. E eu queria trabalhar com idosos. Eu adorava trabalhar com pessoas de idade. E eu fui estudar, então, a parte de geriatria e gerontologia. E dentro da minha pós-graduação, eu fui convidado a desenvolver um trabalho de dor crônica. E eu achei muito divertido trabalhar com dor crônica. E aí eu comecei a atender e pensar, falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu terminei a minha pós-graduação e eu não sabia o que fazer. Eu prestei, inclusive, uma outra pós de geriatria e gerontologia e foi muito engraçado. Eu tirei a melhor nota, o meu currículo foi o melhor, bem avaliado, tinham 4 vagas e eu passei em quinto. E aí foi muito engraçado. Quando a moça me ligou, né, eu tava crente que eu falava, passei, né? Poxa, fui tão bem, melhor nota, melhor currículo, né? Pô, dinâmica, mas a dinâmica não importa, né? Aspas. E aí eu passei em quinto. Quando eu passei em quinto, aí foi muito engraçado. A moça me ligou até eu eu estava saindo da minha pós-graduação. Ela, oi, Adriano, tudo bem? Aqui é da pós. Eu falei, oi, tudo bem e tal. Ela, então, tô te ligando para te dar o resultado. Eu, tá bom. Ela, então, você ficou em quinto. Aí eu, tá. Aí eu parei. Como assim? Eu fiquei em quinto? Eu tinha melhor nota. Eu estourei no telefone, a mulher tomou um susto. E aí ela pegou e falou assim, Adriano, posso ser muito sincero, porque a gente não colocou você entre os 4 primeiros?
Por quê? A gente não tem o que agregar para você. Você está terminando uma pós de geriatria e gerontologia. Por que a gente vai querer você para fazer outra? Não faz sentido você estar aqui. E aí ok, tá bom, né? E aí foi muito interessante que eu saí da minha pós, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui convidado a trabalhar em atendimento domiciliar. Uma moça que me viu atendendo onde eu atendia, ela viu e falou assim, você não quer atender minha mãe? E eu comecei a atender a mãe dela, e eu comecei a buscar meus pacientes em atendimento domiciliar. Paralelo a isso, eu comecei a estudar técnicas voltadas para a dor. Quiropraxia, bandagem, osteopatia, pilates. Eu fui estudando como todo bom fisioterapeuta a parte física. Eu fui estudando tudo isso, e foi muito bom para mim. E aí, uma vez começando a atender mais ramos de pacientes, pegando pacientes com dor. Alguns pacientes eu tinha ótimos resultados, outros não acontecia nada. E conversando com o meu professor de osteopatia, o Jules, eu peguei e falei para ele, cara, por que esses pacientes não evoluem? Eu entendo a biomecânica, eu entendo o ABC físico, por que eles não vão? Ele pegou e falou para mim assim, olha, questões emocionais. Eu peguei e falei, manda para o psiquiatra, manda para o psicólogo, eu não tenho nada a ver com isso, né? E é até engraçado, as pessoas que me conhecem hoje, eu vi o Adriano falando isso e falam assim, impossível ouvir o Adriano falando isso. Pois é, graças a Deus a gente muda. E aí, eu entendendo isso e continuando atendendo meus pacientes e não tendo resultados bons com eles, eu falei, ok, vamos fazer o seguinte, vamos estudar a parte emocional. E aí eu tive que começar com a microfisioterapia. E aí foi um desafio e tanto, porque o meu professor falava assim, Adriano, você tem que sentir. E eu falava, sentir o quê, cara? Sentir um bloqueio tecidual, um bloqueio ósseo, um bloqueio articular, sentir o quê? Ele sentia a energia. Que energia? Você tá muito louco, cara. E aí eu ficava batendo de frente com o professor. E até que um dia eu peguei e falei assim, tá bom, vou fazer do jeito que você quer. E aí eu comecei a sentir. E eu comecei a ver que eu tinha construído uma estrutura na minha cabeça totalmente lógica, mental e racional, como todo bom japonês oriental. E aí, quando eu me vi naquele mundo, eu falei, ok, eu tenho que desmontar tudo isso e construir uma coisa nova. E aí eu entrei na microfisioterapia, fui para a nova medicina germânica, fui estudar ciclos, fui fazer hipnose, e aí a gente vai para um outro mundo. E aí eu comecei a estudar tudo isso e fui vendo que era muito interessante, que todas as coisas elas sempre convertiam e sempre se conversavam, seja ela uma questão emocional, seja ela uma questão física. E aí, depois desse compilado de técnicas da parte emocional, eu falei, cara, existe um padrão aqui, existe um processo, uma lógica por trás disso. E eu percebi que todos os cursos que eu fazia, eles, além de ser muito aleatórios, tipo, você vai estudar isso. Tá, e aí, para que isso serve? Como é que o sistema emocional funcionava? Ninguém nunca me explicou isso. Eu tive que pegar e começar a estudar e ver a convergência das informações para chegar naquilo que eu hoje chamo de saúde integrativa, na minha concepção, e naquilo que é o sistema emocional, sendo ele dividido em consciente, subconsciente e inconsciente. E eu comecei a ver as técnicas, eu comecei a ver aonde cada técnica tinha sua expertise e onde ela deixava a desejar. E a gente foi juntando tudo isso, e foi montando. E aí, eu olhei para isso e falei, cara, isso daqui dá um curso. E eu estruturei um curso de ponta a ponta, e eu mandei para 3 lugares, 3 faculdades que eu achei que iam se interessar. E eu mandei todas elas, eu fiz um roteiro perfeito, gente, de verdade. Eu escrevi tudo direitinho, eu peguei um paciente que é amigo meu, ele me deu umas dicas para montar uma plataforma para mostrar o produto para as pessoas. Tinha todas as informações, cronograma, valor, objetos necessários, tempo, hora, material, tudo. Eu mandei para as 3 faculdades me mandaram o mesmo e-mail. Adriano, a gente nem tem o que perguntar. O seu projeto está perfeito. Só que, e aí todas as 3 recusaram. Eu peguei o projeto e falei, olha, quer saber? Fiz minha parte e guardei na gaveta. Não quero mais saber sobre isso. Se eu tiver que dar aula sobre isso, eu vou dar. Eis que um dia eu atendo a Bia, né, a filha da Elaine, e aí eu atendi ela, aí no dia seguinte foi muito engraçado. Aí eu atendi a Bia, ela ficou super bem, fiquei super feliz com ela. E aí no dia seguinte, a final da tarde à noite, a Elaine me liga. Aí ela ficou e falou assim, oi Adriano, tudo bom? Foi você que atendeu a Bia? Aí eu peguei e falei assim, ela tá bem? Ela tá ótima, então fui assim. Obviamente, né, vai que ela não tá bem, fala que engana. E aí a gente começou a conversar, e a Elaine falou assim, eu quero aprender sobre isso. Você pode vir aqui no meu consultório? E aí eu fui no consultório, e a Elaine foi a primeira pessoa que acreditou no meu projeto. E foi a pessoa que vestiu a camisa do meu projeto. E por isso que eu falo, para onde eu for, a dona Elaine está comigo. Para onde eu for, ela vai comigo. Pode falar, Elaine, fique à vontade. Essa é a minha história. Tá. Então, Adriano, quando você entrou, né,
parte, né, onde a gente aborda essa parte emocional, o que você viu, assim, do seu trabalho, né? Que salto ele deu, a sua satisfação até, né? Porque a gente, nós como terapeutas, nós queremos ver os pacientes bem, né? Os clientes saindo bem, na verdade, Uhum, conscientes, né? Então, eu queria sim, que você falasse desse salto, né? Quando você entendeu como essa emoção se processa dentro da gente. sim. Quando eu pude entender tudo isso, eu comecei a atender os pacientes, obviamente, de uma forma totalmente diferente, não só vendo a questão física, mas vendo a questão emocional. E aí a gente tem, a partir dessa percepção, dessa nova percepção, você tem a capacidade, então, de olhar para o seu paciente e entender todos os conceitos que envolvem a doença dele, seja ele uma doença física, uma dor no braço, seja uma dor no joelho, seja uma questão emocional. E quando você consegue ver e entender tudo isso, você consegue realmente encaixar todas as peças. E é por isso que eu falo, para mim isso é saúde integrativa. Quando você vai conversar hoje com uma pessoa e fala assim para ela, defina o que é saúde integrativa, eles não conseguem fazer isso. Eles nem conseguem entender mais ou menos quais são os componentes que envolvem a saúde do indivíduo. Hoje, o que eles falam é o biopsicossocial, mas não se atende dessa forma, não se tem uma visão dessa forma. E aí, mais uma vez, quando você consegue olhar para um paciente dessa forma integrada e você consegue ver quais são as necessidades dele, você consegue entender aquilo que é o seu papel, aquilo que é o papel dele, você entende quais são os mecanismos que envolvem um conflito emocional e você consegue chegar na causa. E você explica para o paciente qual é a parte que compete a ele no processo de tratamento. Eu falo que assim, a sessão, aspas, beira um milagre. Por quê? Porque você consegue fazer transformações absurdas. E aí é importante, você, terapeuta, não faz nada. Você, aspas, só guia o processo de autocura do seu paciente. E aí quando você vai entendendo tudo isso, é muito bom para você entender qual é o seu papel e principalmente qual não é o seu papel. E aí, inclusive, quando você entende isso, você entende qual é o papel do seu paciente. Porque, afinal, se a saúde é dele, o corpo é dele, ele é o responsável por fazer tudo isso. E aí o trabalho para o terapeuta, no meu caso, fica muito mais leve, porque você não se cobra, você não, eu tenho que dar resultado, você não tem nada disso. Você tem, aspas, que fazer apenas o seu melhor. E aí, não importa o que você for atender, você fica em paz com você. E o trabalho, ele fica muito gostoso, ele fica leve. Uma das minhas grandes frustrações que eu tinha no começo, e se vocês olharem o meu currículo ele é gigantesco. Sério, é assustadoramente gigante. Até às vezes eu fico assustado para escrever no meu currículo. E eu fazia, gente, por ano, tipo assim, 8, 10 cursos por ano. Eu fazia muito curso. E aí, sempre aquela gana, aquela busca de sempre querer aprender mais, ter mais conhecimento, para ter mais resultado. E parece que quanto mais eu estudava, menos eu sabia. E aquilo ficava louco na minha cabeça. E aí, quando eu entendi que eu estudo porque eu gosto, e eu estudo porque eu faço o meu melhor, e eu entendo que o resultado, a aspas, cura do processo, não vem de mim, mas vem do meu paciente, você percebe que não importa a técnica que você use. O que importa é você realmente reconhecer qual é o seu papel, a sua expertise e você devolver o fardo do seu paciente para ele. Isso é maravilhoso, isso é libertador. E isso me fez mudar a minha visão como terapeuta, porque olhar dessa forma anterior, como buscar a cura do seu paciente, é cansativo, para não dizer exaustivo e totalmente desprazeroso, porque é só frustração, é muita frustração. Então, né, Adriano, quem quiser, né, quem sentir aí que À gostaria de fazer vontade. alguma pergunta, Pergunta. também fiquem à vontade, né? Vou fazer aqui um outro adendo, né? Que mesmo nos Estados Unidos, dentro dessa visão de saúde integrativa, me parece que está havendo eles nem chamam de integrativa, né? É individualizada, tá? Então, assim, a gente começa a ver o que é individualizada. Na verdade, é entender o que está, em que contexto está esta pessoa, né? Em que contexto nós estamos dentro do sistema, dentro, né, da nossa família, então, onde entra todos aqueles aspectos, né, que o Adriano aborda no curso, inclusive, né? Sim. Então, é, não sei, eu até queria que as meninas que acabaram, né, de terminar o curso dessem Ângela, né, esse, um depoimento Fernanda, nesse sentido, Thaís. porque
mesmo as constelações, né, ela é abordada assim no cerne da questão, né? Obviamente que um curso de constelação tem o seu propósito, sua visão, que é muito Expertise. importante, mas dentro, né, do que nós entendemos como esse atendimento individualizado, porém sistematizado, né, o quanto ele foi pensado, né, de uma forma a conectar, né, e sem perder Integrar os peso, conceitos. né? Então, eu gostaria realmente de ouvir, né, um feedback até na frente até de todos aqui, né, O Adriano para também nós quer. também melhorarmos cada vez mais, né? Fiquem à vontade, meninas. Eu estou aqui ouvindo vocês. Eu espero. Thaís, Ângela, Nilce, Fernanda, vocês fiquem à vontade, tá? Podem falar. A Terezinha também, se quiser falar. E aí, Eu Thaís? tô esperando o povo falar, Se né? manifestar, o povo tá com vergonha, Thaís. Puxa a fila, você. Então, né, gente, eu sou muito suspeita para falar, mas também quero fazer um adendozinho de como, né, eu fiquei sabendo do Adriano e a gente já se conhece há mais de 2 anos, né, o Adriano e a Elaine. Eu, como produtora de eventos integrativos, né, eu produzo muitos cursos nessa linha de formação de terapeutas em várias linhas diferentes, né, mente, corpo e alma. Então, já conheci muitos profissionais, né? Minha produtora, ela existe desde 2013, né? E eu fiquei sabendo do Adriano por uma amiga que falou da nova medicina germânica. E eu, bacana, beleza, não sei o que é, mas a gente está aí para conhecer coisas novas, né? E aí, enfim, cheguei na Elaine, a gente começou a conversar, e isso foi acho que 2018, né? 2018, junho de Isso. 2018, Eu lembro. eles vieram para Porto Alegre para fazer uma palestra e foi muito curioso, né? Tudo que aconteceu, na verdade, Sim. né? E claro, hoje tudo faz tudo muito sentido, né? Mas enfim, a primeira impressão que se tem do Adriano, o Adriano é um jovem, Ah, muito não, jovem. não, não é assim. Não, 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 não. Fala do jeito que você falou. Peraí, você está sendo educado agora. Eu tô sendo, mas eu tenho que falar isso na frente das pessoas. Eu sou gaúcha, tá, gente? A gente aqui tem um termo que a gente usa, guri ou piá, Piada né? E aí, quando eu saí do do Uber, carro. assim, Lembra? e aí tava ele e a Elaine, eles chegaram antes na minha sala, eu olhei ele de cima a baixo, eu falei assim, mas é um piá. Claro que eu não verbalizei, eu só A sua pensei, mas expressão, ficou na minha não, a sua cara. expressão foi exatamente essa. E aí, enfim, aí ele chegou, né? Chegou super, super equipado com a palestra dele. A palestra estava já com um overbook, na verdade, né? De lista de espera, eu apavorada. Como é que eu vou colocar esse povo todo aqui? E aí, no fim, ainda acabou 10%. Geralmente é 10% de falta que acontece, foi ao contrário, né, na palestra. Então, praticamente, ele veio de São Paulo para dar uma palestra para mim e para algumas amigas que foram, né? Sim. E que, assim, ali, naqueles primeiros 5 minutos que ele abriu a boca, eu já mudei todo o meu conceito em relação a ele. O Adriano até hoje perguntou, fala que tu me julgou. E Fala, eu pode falei falar. assim, 2 segundos. Foram 2 segundos de julgamento, num sentido porque é muito conhecimento e muita sabedoria para um corpinho tão novo, né? A gente se cuida, vai. Então, essa carinha de bebê. Mas já quebrando paradigma, né? Porque o Adriano, para mim, eu falei isso para ele, ele é um pequeno Buda, né? Essa carinha, né, japonesa que ele tem, e tanto conhecimento, tanto sabedoria, tanto amor, tanta simplicidade, né? E ao mesmo tempo complexo, né? Como eu sou uma boa aluna, o simples e complexo. Então, acabou não ocorrendo lá na época, em 2018,
E desde então, eu falei para ele, não, nós vamos fazer acontecer. Em algum momento isso vai acontecer. E veio a pandemia, Adriano só dava cursos presenciais, né, na época. Não quis e tal, e nós, tá, tudo bem. Aí chegou num ponto que foi, nós estamos em 2021, final de 2020 a gente tentou fazer um movimento aqui também, só que estava aquela coisa incerta, não sei se vai. Até que então o Adriano aceitou fazer o movimento online, né? E, enfim, foi um curso super bem sucedido, com a conclusão agora que teve nessa semana passada, do curso extensivo que iniciou em março. Sim. E meu depoimento sobre o curso em si, ele é completo, em todos os sentidos, onde se trabalha mente, corpo e alma mesmo, energia, né? Conteúdo também bastante complexo, que é a parte da nova medicina, mas que te dá um embasamento conceitual, né? Para que se atenda dessa forma emocional e energética também, que no caso é a minha pegada, né, como terapeuta. E a questão toda é o trabalho de desenvolvimento que a gente tem desde o início, né? Da gente estar se descobrindo, da gente estar se liberando, de estar soltando, de estar se permitindo. Como é que eu posso dizer? Eu acho ele bem estruturado, ele vai bem num desenvolvimento cadenciado, né? Para que realmente a cereja do bolo, que é a parte presencial, aconteça, né? E eu acredito que o sucesso, pelo menos para mim, que eu consegui atingir o meu objetivo, não só como produtora, não só, mas também como cliente, como paciente, como aluna, eu consegui atingir o meu objetivo e eu acredito que tenha sido em relação a todo esse processo que foi sendo feito desde o início. Então, enfim, eu sou muito suspeita, né? E agora a gente vai ter que conviver para o resto das nossas vidas para sempre. Isso é maravilhoso. Obrigado, Thaís. Valeu. Eu agradeço. Igualmente, é recíproco. Nilce. Terezinha, tudo bom? Então, eu só queria contar que eu conheci o Adriano através da Elaine, né? Lá em 2017, eu acho. Isso, 2017, eu Terezinha, tá falando velho. E aí, né, eu também fiquei impressionada, assim, nossa, esse menino aí vai dar aula pra gente, né? E imagina, né? Hoje ele ainda tem essa carinha de menino. Lá em 2017 era mais menino ainda, né? E aí, e foi muito lindo, assim, né? Porque ele surpreendeu, né? Toda a sabedoria dele, né? Esse jeitinho dele, e a sabedoria mesmo, o conhecimento, deixou a gente todos nós encantados. E eu fico imaginando agora, depois, né? 5 anos depois, do jeito que ele evolui, que ele quer aprender, imagina o quanto ele tem para ensinar hoje, né? A gente evoluiu um pouquinho, quanta contribuição ele tem a mais para dar, além daquela que ele deu naquela época, e foi assim fantástico na vida, né? A gente foi a primeira turma dele, né? Sim, verdade. E foi muito legal. E, assim, eu acho que quero fazer de novo aí, não sei. Vem, Se vem. Se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. Porque eu acho que, né, nesses 5 anos deve estar estupendo aí o curso. Pergunta para a Elaine, ela assistiu. Eu evolui muito. Eu tenho certeza. Eu evolui muito. Tenho muito orgulho disso. Sucesso. Valeu, obrigado. Nesse novo curso aí. Obrigado, eu agradeço. Tá muito bacana, Terezinha. E depois a gente conversa. Tá. Até já, então. Tchau. Obrigado. Ângela ou Nilce? Vai, vocês que mandam. Tanto faz. Vai, Nilce, você abriu o áudio, você responde agora. Nilce. Boa noite, tudo bem? Nilce, quero saber. Não, a gente acabou nem conversando depois do curso, foi tão corrido. Quero ouvir você. Primeiro sobrevivi, né? Ô, Nilce, essa parte você não conta, Nilce, senão as pessoas se assustam. Não, tudo bem, mas sobrevivi. Eu sempre
ouvia falar da nova medicina germânica e me encantava pelo que eu ouvia. E aí, um dia, a Angélica, ela não está aqui no grupo hoje, mas ela participou do encontro, ela me disse assim, eu vou fazer um curso de nova medicina germânica, ele vai abordar nova medicina germânica e vai ser online, você não quer fazer? Eu disse, não vai dar porque vai coincidir com outras datas minhas, que eu tinha outros compromissos. No dia que você começou, ela me mandou o link. Eu te ouvi por uma meia hora, eu acho, porque eu estava atendendo e nos intervalos e eu entrei para te ouvir. Saber a história, né? Quando eu te ouvi, eu quero fazer esse curso. Então, assim, à tarde eu já estava matriculada no curso. Então, quando eu percebi a junção que você consegue fazer, eu já trabalhava e percebia que faltava alguma coisa em algum momento. E quando eu percebi o quanto você consegue juntar tudo isso, todos os conceitos, as ideias de cada linha, e olhar o todo, me encantou e o fim de semana foi incrível. Realmente, eu acredito que os meus atendimentos... E durante o curso, você já colocou algumas formas de fazer e eu andei testando e realmente eu consegui aprofundar muito mais. Então, é como não lembro quem falou agora, eu quero fazer... É Terezinha? Quer fazer de novo? Quem sabe, né? Ok? Então, para mim, assim, foi muito, muito legal, tá? Vale a pena e você consegue ter um olhar amplo que pouca gente tem. A maioria olha por uma técnica, usa uma técnica isolada, e você consegue juntar tudo e olhar inteiro. Como a Thaís falou, corpo, mente e espírito. Então, é incrível. Eu sobrevivi porque 4 dias, mas para mim foram 6, na verdade, 1 de viagem, 4 de curso, mais 1 de volta. Então fica assim intenso, tudo é muito intenso e estamos aqui para continuar evoluindo, tá bom? Obrigadão por tudo. Só fiquei com um sentimento, eu não tirei uma foto contigo e com o meu diploma. Tudo bem, a gente faz isso, a gente dá um jeito. Então, eu me comprometo. Tchau. Vou falar uma palavrinha para Nilce. Obrigado, Nilce. Nilce, você está tão linda, de verdade. Como o seu rosto como o teu rosto está aberto. Nossa, sério, dá para ver aqui na câmera aqui. Dá para ver aqui no vídeo, tá? Verdade. Como tá aberto, assim, tá brilhando. Tá linda. Obrigada, viu? Eu esperei pelo presencial com muita ansiedade. Muita expectativa. Também, mas podia ter um pouco menos de expectativa, mas não sei a palavra. Mas aí a pergunta, eu correspondi às expectativas? Sim, com certeza. Aí eu ponto. E aí eu vou ser sincero, não fui eu. E você sabe disso. Eu só fiz assim, ó, pá, pá, e você foi. Você mergulhou, você sabe que você mergulhou. Sim, e você está de parabéns, não sou eu. Pode ficar tranquilo. O mérito é Obrigada. Tá? Eu agradeço pela chance de fazer parte disso. Obrigada, Helene, também, tá? Parabéns, obrigada, Thaís, por ter proporcionado esse curso, tá bom? E obrigado, Ângela. A Ângela fez boa parte do processo, né, Ângela? A Nilce e a Ângela foram as duplas, ok? A gente tirou no sorteio, e aí, aspas, né? Tinha que ser assim. E aí a Ângela fez um excelente trabalho, né, Nilce? Com certeza. Excelente trabalho. Obrigada. Tá? Gratidão. Obrigado, Nilce. Obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço. Antes deste curso ser exatamente um curso, é uma autocura. Passar por esse curso é uma autocura, né? Que já vai acontecendo, né? A cada dia um pouco e, enfim, é isso. Chegamos. Ângela, quer falar alguma coisa?
Então, né? O que mais acrescentar? Elas expressaram tanto o que a gente passou, então eu vou falar um pouquinho de mim. Eu fui uma pessoa que tive uma depressão suicida e eu tive muitas doenças depois, a partir disso, até que um dia eu vi uma live do Adriano com a Thaís e eu percebi que não adiantava eu tentar tratar aqui, eu estava tratando aqui, tratando aqui, tratando aqui. E daí eu pensei, bom, eu preciso entrar nesse curso porque eu preciso olhar lá para a raiz. Na primeira live tua, Adriano, eu consegui saber onde é que estava a minha raiz, só eu precisava acessar ela, né? Então, sou muito grata a tudo que aconteceu. Sou muito grata por você ser essa pessoa tão generosa de repartir esse conhecimento, porque tem gente que acaba tendo conhecimento, não, mas eu vou ficar para mim, fui eu que estudei, fui eu que não sei o que, eu quero. E você não faz isso, você divide, mas quando tu divide, tu conseguiu entender que quando divide, multiplica. Isso. Não é dividir, sabe? é multiplicar. Então, eu chego a ficar toda arrepiada, tá? Eu sou imensamente grata por ter feito parte dessa turma, por ter feito dupla com a Nilce, por ter tido o Adriano como meu professor, a Elaine como orientadora lá também, a Thaís e todas as outras meninas que conseguiram me fazer voltar lá atrás e me acolher. Que eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente precisa, a gente quer tratar tudo aqui sem querer a medicação e para não ver o que está lá atrás. E eu acho que é importante isso, a gente ver, botar luz na coisa para que a ferida sare. Não adianta eu só jogar um punhado de anestésico em cima, um punhado de terra e esconder a coisa. Não, vamos botar luz, vamos botar para que essa ferida vire uma cicatriz, e eu tenho muito orgulho da minha cicatriz, porque eu sobrevivi a tudo aquilo. Estou aqui hoje. Não só Beijo, sobreviveu, mas coração. você transformou tudo isso em algo melhor, Angela. E esse é o processo, esse é o desafio. Em última instância, quando eu sei que uma pessoa ela passou por tudo que ela precisa e ela aprendeu, ela agradece. E quando eu vejo você agradecendo as suas feridas, é porque eu tenho a certeza de que você evoluiu e você está de parabéns. Só você sabe o que você passou para você estar aí agora. E você escolheu. E é um prazer poder servir aqueles que assim escolhem. É uma honra. É muito gratificante. E quando a Angela fala isso, eu realmente insisto. Eu não sou dono desse conhecimento, não é meu. Eu só apenas organizei ele de uma forma prática. Apenas isso. E é por isso que quando eu vejo esses relatos, eu gosto de deixar muito claro. Não fui eu quem fiz isso. Foram elas. Eu só dei um peteleco, eu só mostrei o processo e falei, ó, tá vendo? É assim que faz, tá aqui o problema. E aí eu falo, e aí? O que você quer fazer com isso? E aí elas quiseram olhar para isso de uma forma diferente. Por isso que, mais uma vez, eu insisto. O mérito é todo delas. Parabéns, meninas, de verdade. E eu agradeço pelo feedback de vocês. No dia a gente acabou terminando o curso tão exausto, tão cansado, e a gente acabou nem conseguindo conversar. E eu ouvir isso agora de vocês é gratificante. Com certeza tem muito valor. Como eu falei no último dia do curso, ver vocês no primeiro dia e ver vocês no último dia é o maior resultado, é o maior prêmio que eu posso receber. Porque é, de fato, uma grande transformação. E é muito bonito acompanhar esse processo de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, eu agradeço. Quero dizer também, né, que a Ângela é essa pessoa maravilhosa, né, uma luz, assim, uma generosidade, e é essa troca, né, é essa troca que faz valer tudo a pena, assim, né, muito obrigada, viu, Thaís, de novo, muito obrigada, e eu acho que temos, se alguém mais, né, quiser perguntar algo, ok, e acho que agora a gente pode ir para o, né, pro assunto de hoje, né? Fechado. Só um segundo, então, Elaine. Então, antes de a gente começar com o assunto, eu vou responder uma pergunta rápida que a Rosana perguntou, né? O que é a nova medicina germânica? Basicamente, a nova medicina germânica é o estudo
onde a gente vai buscar a causa emocional, as percepções por trás dos sintomas físicos ou por trás das psiquiatrias. A gente vai falar aqui de duas psiquiatrias hoje, então, ansiedade e depressão. E a gente vai falar da causa, da percepção emocional de base que geram esses dois comportamentos emocionais. Ok? Então, quando a gente entende esse conceito, Rosana, a gente consegue, quando o paciente traz, por exemplo, um sintoma, uma dor nas costas, seja uma descamação da pele, seja um sintoma físico ou uma ansiedade, uma depressão, a gente consegue entender a percepção emocional e, a partir dessa percepção emocional, a gente consegue buscar a causa, o conflito de base que gerou aquela percepção e, por consequência, gerou uma somatização, um conflito, um sintoma físico, entendeu? Então, eu gosto de dizer assim, a nova medicina germânica ensina a gente a olhar para dentro, olhar para a gente, e a gente saber ter uma interpretação emocional do que o nosso corpo quer dizer, seja ele através de um sintoma, seja ele através de uma psiquiatria, como a gente vai ver agora, ok? Se você tiver alguma dúvida, Rosana, fique à vontade, pode responder, e bem-vindo, Sr. Johnny, bom vê-lo, senhor. Sempre bom vê-lo. Ótimo, então vamos começar. Vamos lá. Bom, gente, então, vou falar um pouquinho sobre a depressão e a ansiedade, né? Um tema que a Thaís trouxe para a gente e eu quero abordar isso para vocês. Bom, como sempre, eu gosto de começar em todas as palestras que eu faço, em todas as aulas, é sempre a mesma coisa. Esta palestra, ela é isenta de qualquer opinião política, religiosa ou outra. Não propomos nem impomos opiniões, apenas transmitimos informações para a sua consciência e suas escolhas pessoais. Você escolhe o que você quer fazer com isso. E, obviamente, existe um conceito, existe todo um argumento por trás. Não são palavras recortadas. Então, por favor, não recortem as palavras. Então, não coloquem palavras avulsas na minha boca. Ok? Bom, vamos lá, então. Eu gosto, antes de entender, então, o que é a depressão e a ansiedade, eu gosto de explicar como é que funciona um sistema emocional. Por exemplo, o que sempre é a base de um processo, de um sistema emocional? E a base sempre é uma emoção. Então, a gente sempre tem que começar com uma emoção. E aí as pessoas perguntam, Adriano, o que é uma emoção? A emoção nada mais é do que uma resposta fisiológica, então é natural, todo mundo tem isso fica a dica, do nosso corpo em resposta ao meio externo. Então, um estímulo externo te gera uma reação e essa reação, gerada por neurotransmissores e hormônios, gera uma emoção. Ok? E aí eu gosto já de dizer uma coisa legal. Não existe emoção boa, não existe emoção ruim. Existe emoção não expressada ou exacerbada, certo? Que gera uma resposta patológica. Então, a partir do momento que você não expressa uma emoção ou que você expressa ela de uma forma equivocada, ela te gera uma doença. Ok? Então, o que é importante a gente entender quando a gente fala sobre isso? Que o ideal é a gente expressar essas emoções de forma correta. Mais pra frente a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então tá. Então, Adriano, então a emoção é uma reação química do nosso corpo em resposta ao externo. Isso. Fisiológica, todo mundo tem. Isso, todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo, todo mundo tem nojo, todo mundo fica triste. Isso é fisiológico, ok? E aí, de novo. Então tá, Adriano, entendi o que é emoção. O que é o sentimento? O sentimento nada mais é do que a interpretação da nossa mente consciente sobre a nossa emoção, essa sensação dentro do nosso corpo. Então, quando você tem, então, um sentimento, você tem a opção de escolher vivenciar aquele sentimento baseado nessa emoção de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Quando você escolhe, então, viver esta percepção, este sentimento de uma forma positiva, você vai ter seus órgãos saudáveis e, naturalmente, os seus padrões comportamentais, eles vão ser equilibrados. Então, você vai ser uma pessoa clean, por assim dizer. Aspas, aspas. Já quando você tem uma percepção negativa sobre a emoção que você sente, você tem a tendência a afetar os seus órgãos. As doenças. Como bem a Rosana perguntou, Adriano, então, o que é a nova medicina germânica? Então, quando você tem um sintoma, por exemplo, um problema no seu fígado, que é uma doença física, a gente entende que é por conta de uma percepção negativa. Por exemplo, uma carência vital. E a gente fala, Adriano, então esse sentimento pode vir de uma emoção não expressada. Exatamente. Por exemplo, um problema de medo.
Então, o medo vital expressado da forma errada pode gerar uma percepção negativa, uma carência vital e gerar, então, uma doença no seu fígado. Isso. É exatamente assim que funciona. É um padrão funcional do nosso sistema perante ao estresse emocional. E aí, para finalizar, então, a gente vai ter, então, padrões comportamentais descompensados. Por exemplo, a ansiedade, a depressão, a agressividade, bulimia, anorexia, a gente fala de estados emocionalmente mortos, hiperperformance. Então, tudo que é descompensado, exacerbado, é justamente porque a gente inicialmente não expressa a emoção da forma correta e a partir disso a gente gera um sentimento negativo, órgãos e sistemas são afetados por conta disso e a gente vai desenvolver um padrão comportamental. O que eu quero dizer com tudo isso? Que, na verdade, quando vocês entendem todo esse esquema, vocês vão entender que, na verdade, o padrão comportamental descompensado, a ansiedade e a depressão, na verdade, elas não são a causa, elas são a consequência. Aí aqui a gente já para e fala, opa, como é que é, Adriano? Aí eu respondo para vocês. Então, significa que, de uma forma prática, você não trata a ansiedade ou depressão. Aí tá polêmica, né? Não põe palavras na minha boca. Mas o que eu quero dizer com vocês? Ela é a consequência. Ela é um mecanismo de proteção do nosso sistema. Então, ela não é a causa. E o grande desafio é nós buscarmos a causa. As percepções negativas e as emoções que não foram bem expressadas. E é isso quando as meninas falam, o Adriano, ele estrutura o processo, porque de fato o processo ele é sempre estruturado. A gente que não entendeu como ele se organiza, mas sempre vai existir um padrão. E qual é o grande desafio a partir daí? Encontrar a causa. Enquanto você não encontrar a causa, qualquer coisa que você fizer não vai te levar a nenhum resultado conclusivo. Resumindo, é paliativo. É isso que todo remédio alopático faz. E aí, mais uma vez, não quero dizer que você não deve tomar remédios alopáticos, quero dizer que eles são paliativos. Bom, eles não resolvem os seus problemas, mas eles te seguram. Isso é importante. Às vezes você está numa depressão em queda livre e o alopático ele vai te dar uma estabilizada. E a partir daí, sim, você trabalhar os seus conflitos de base para você sair desse processo. E aí você pode ir fazendo um desmame dos antidepressivos, por exemplo. Ok? Gente, mas vamos ver, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Continuando, então. Vamos falar, então, sobre a nossa querida ansiedade. A definição, então, segundo alguns livros renomados que falam sobre a ansiedade. E a ansiedade é, então, definida como um estado emocional caracterizado por um sentimento vago de apreensão, preocupação ou inquietação. E a tua cabeça fica assim, ela fica cheio de dúvidas, de questionamentos e ela fica fritando, você frita. E aí, o que eu gosto de dizer, gente? Então, a ansiedade é uma proteção. E ela nos protege do quê? A origem disso é um medo. É um medo antecipativo. Quando um paciente chega no consultório e fala assim, Adriano, estou com ansiedade, eu vou falar assim, ok, isso é um medo antecipativo. O que é um medo antecipativo? É o medo do futuro. É uma pessoa que a mente dela está no futuro, e ela está pensando num problema que nem aconteceu, ela nem sabe se vai acontecer, mas ela está vivendo no futuro. E ela está ansiando aquele medo. Então, do que pode acontecer, ou das incertezas e das inseguranças em relação à vida. É um medo sempre do amanhã. Sempre do amanhã. Resumindo, ansiedade é medo. Medo do futuro. E a gente fala, então tá, então a emoção que a gente não expressa ou expressa de forma exacerbada, que no final gera uma ansiedade, é o medo. Acertou. E lembra? Existe a forma correta de expressar o medo. E para que serve o medo? O medo ele é muito importante no nosso processo de zelo e segurança. Eu falo que é um estado emocional em resposta a uma ameaça imediata. Esta emoção existe para nos mantermos vivos. Até eu sempre falo isso, eu lembro sempre disso. Teve uma vez eu vi um post na internet falando assim, né? O que seria de você se você não tivesse medo? A primeira coisa que eu perguntei é, eu provavelmente estaria morto. Porque o medo nos mantém vivos. E aí isso é muito legal. E aí, esse é o segredo. Então, uma resposta efetiva ao medo. E aí, exatamente, gente, se vocês estão vivos aqui, é graças aos desafios que vocês passaram. E vocês transformaram isso em coisas boas. Senão vocês já teriam morrido. E a gente fala, ao tempo que, quando a gente tem uma inibição ou uma exacerbação de uma resposta do corpo, a emoção do medo, e a gente não expressa, ou a gente expressa de forma exacerbada,
Então, o que acontece? Provoca uma sensação de grande tensão, em paralelo com uma preocupação pela própria segurança e pela saúde. O medo em excesso nos impede de realizar uma ação efetiva contra o agressor. E aí, o medo contínuo nos leva a tensão, insônia, sensação de asfixia, entre várias outras coisas, vários outros sintomas. O exemplo que eu gosto de dar é bem assim. Ó. Você está lá na África, e você está lá no meio da África, e você vê um leão vindo na sua direção. Aí você vai falar assim, medo. Ok. Se você tem medo em excesso, você vai catar e você tem duas opções. Ou você vai gritar. Ai, meu Deus, o que a gente faz? Aquela famosa ficar andando em círculos, sabe? Desesperado, e cai no chão. Ou você vai ficar em freeze. E não importa, nas duas reações, o leão vai te comer. Se você não tiver medo, como eu falei, você vai lá, ai, que leão bonitinho, eu vou lá brincar com ele. Isso, vai lá brincar com ele, ele vai te comer do mesmo. E o que é interessante, então, quando você vê o leão vindo, você fala, ok, medo, atenção, cuidado, calma, frita. O que eu preciso fazer para sair daqui para me salvar? Eu preciso correr, deixa eu ver, eu posso subir uma árvore, leões sobem em árvore, não é uma boa ideia. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente correr para lá, deixa eu ver, ali tem um rio, se eu atravessar o rio, será que eu consigo? É para isso que serve o medo. Ele te gera um momento de atenção para você resolver aquilo que você precisa fazer. Bom. E é para isso que serve o processo fisiológico do medo. E aí o que é legal, então? Quando a gente tem, então, uma percepção negativa sobre o medo, a gente tem, então, 3 tipos de medo. A gente fala que são os medos vitais, os medos frontais, que são os medos antecipativos, e os medos na nuca, e a gente chama de inseguranças. Ok? Então, esses são os 3 tipos de medo que uma pessoa pode ter. De uma forma bem simples. O medo vital é o medo de morrer de fome. Ok? E a gente pode até falar um pouco sobre os órgãos. Por exemplo, o fígado é uma carência vital, é um medo de morrer de fome. Pessoas que têm problema no fígado são pessoas que têm medos vitais. Um exemplo clássico, faltar comida. Se você não tiver o que comer, você vai morrer. Simples assim. Não é necessariamente um perigo, entende? Por isso que a gente fala que é uma carência vital. Outros exemplos, o medo frontal, é justamente isso, é um medo antecipativo. Você reconhece o seu agressor e você tem medo daquilo. Fala assim, eu tenho medo de aranha. Bom, porque eu sei que é uma aranha, eu vejo uma aranha e eu sei que é uma aranha. Legal. O que é o medo da nuca? A gente fala que é insegurança. Você fala assim, a pessoa tem medo. Medo do quê? Não sei, de alguma coisa que pode vir do nada e pular e me pegar. Um exemplo, medo do escuro. O que você tem medo? Do escuro? Não, porque pode estar lá e eu não vejo. Isto é uma insegurança, ok? E são esses 3 medos que a gente pode buscar. Só um segundo, gente. O pessoal está entrando aqui, eu tenho curiosidade. Pronto. Então, quando a gente fala desses padrões comportamentais compensados por conta da emoção do medo, a gente vai ter aí ansiedade, síndrome do pânico. E para mim, o que é a síndrome do pânico? É uma ansiedade maior. Eu diria assim, uma coisa você está aqui no medo, aí você vai para a ansiedade. Síndrome do pânico é quando você já passou da ansiedade, já foi para outro nível, ok? Você já tem a iminência da morte, tá? E a gente pode citar aí insegurança, a fuga, certo? E aí são todos os tipos de fuga que a pessoa vai ter, inclusive drogas, tudo aquilo que ela faz em excesso e a timidez. São alguns exemplos de medos que você pode ter no seu corpo. Então, resumindo, quando a gente fala de ansiedade, o grande desafio é a gente entender que, na verdade, o grande gatilho do processo é o medo. E aí, de novo, o problema não é o medo como emoção. O problema é você não saber expressar esse medo. E aí, dentre várias as coisas que você pode fazer, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, ela vive sempre no futuro. E é uma coisa que é interessante, ela meditar. Ela acalmar a mente dela, porque o futuro a Deus pertence. E é interessante, vamos falar então sobre como a gente pode mudar a percepção sobre o medo. E eu vou mostrar como eu faço, e como é a minha prática e como eu mostro. Isso é, inclusive, dentro do conteúdo do curso, é a Arte de Ver a Vida, que a gente vai falar sobre isso. O medo. E aí o medo? O medo vem de uma insegurança, das incertezas, certo? Né? Senão a gente não teria medo. E aí, por exemplo, o que buscamos para diminuir esse medo, então? Proteção, compreensão, a mente, uma zona de conforto, um lugar seguro. E, gente, quando vocês param para pensar em tudo isso, vocês vão chegar a uma conclusão muito boa, sabe qual? Você não controla nada da sua vida. Olha para a sua saúde. Você não escolhe ficar doente. Nem seu corpo você controla. Olha a pandemia. Veio mostrar para você que tudo aquilo que você sabia que funcionava, no final não funciona mais. E aí, quando você para e pensar, você olha para tudo isso e você chega à conclusão. Isso não existe.
proteção, compreensão, uma zona de conforto, um lugar seguro nunca existiu. E aí quando você entende isso, aí você fala assim, ok, Adriano, ferrou então. Porque o que sobra é só medo. Exatamente. E aí que é interessante, a gente para e pensa na vida e fala assim, ok, qual a única certeza que você tem na tua vida? Aí você para, você pensa e a resposta sabe qual é? Aquela que você não gostaria, que te gera ainda mais medo. Que um dia você vai morrer. Aí você para e fala, ok, Adriano, não quero mais viver. Faz sentido, né? Se você quer morrer, você não quer mais viver, né? É coerente, pelo menos. Então, quando você entende esse conceito de que, na verdade, o medo é a única coisa que sobra. E a gente fala, existe um conceito que eu falo que é assim, o medo vem da mente. O medo está aqui, ó. Ele está na sua mente. E aí, existe um conceito que é muito legal do universo, que fala sobre o yin e yang. Então, se de um lado você tem o medo, você tem que ter alguma outra coisa do outro lado que harmoniza o medo. E esse é o desafio, é você saber harmonizar esse medo, para esse medo não ser tão alto que ele derrube você. E aí, quando você olha e fala assim, tá, Adriano, mas no que eu posso confiar no processo, já que eu não tenho certeza de nada? E a resposta, e essa conclusão que eu cheguei depois de anos e anos estudando, gente. No fundo, o que importa mesmo no final é só isso. E eu falo isso para as pessoas, você quer saber quando a pessoa tem fé? Vê quanto medo ela tem. Porque quanto mais medo ela tiver, menos fé ela tem. E aí, o que eu gosto de falar sobre isso? É inteligência inata, certo? É uma inteligência que existe dentro de vocês. Eu vou explicar isso para vocês. Mas é isso, é sobre confiar, é sobre ter coragem, é sobre ter fé. E eu gosto sempre de dizer isso. Cara, faz o seu melhor. Faz a sua parte. E o resto entrega na mão de Deus. Por quê? O que tiver que ser, vai ser mesmo. Afinal, eu não escolho para onde eu vou. Não escolho. E aí você se entrega. E aí, como ter... E eu falo para as pessoas, como praticar a fé de uma forma prática, de fato, não é? Porque a fé é muito abstrata, a gente não pega. E a resposta é, agradeça. E aí eu falo, mesmo que o resultado não seja aquilo que você esperava, vai acontecer o que tem que acontecer e tá tudo bem. Eu estava até discutindo isso com um paciente uma vez no consultório, ele falou assim, quando não acontece do jeito que a gente quer, dizem que faltou fé. Eu peguei e falei assim, não, aí que é a prova que você tem fé. Quando você faz todo o seu melhor e não acontece o que aconteceu, ali que é o momento da sua fé, de você olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu agradeço. A fé vem quando justamente não acontece o que você quer, mas acontece o que tem que acontecer. E ali você prova a sua fé, ou o seu medo. E aí você não se preocupa com mais nada. Por quê? É só especulação. Porque o que tiver que ser, vai ser. E eu gosto de explicar isso para as pessoas. Tenham fé. Vamos lá, então, vamos falar sobre fé. Isso é divertido. Ok. Fé tem muito a ver com o quê? Com Deus. E aí eu falo, chame da forma como você quiser. Cada um tem uma forma de chamar essa divindade. Eu gosto de chamar de consciência. E o que é esta consciência, Adriano? Eu chamo de inteligência inata. E aí, como eu gosto de explicar Deus, aspas, aspas, consciência, de uma forma biológica? E isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com fé apenas. E a resposta é muito simples. É todo o processo fisiológico, gente. Olhem para vocês. Vocês aprenderam quando vocês nascem, vocês precisam aprender a respirar. Vocês precisam aprender a controlar o pH do seu sangue. Você precisa aprender a controlar a sua glicemia. Você precisa aprender a absorver os nutrientes. Não. Graças a Deus, você já nasceu pronto. Porque se você fosse fazer isso, você provavelmente ia esquecer alguma coisa e você ia morrer. É como dirigir um carro. É muito difícil no começo. E é justamente isso, porque tem muitas funções. E é isso que eu falo, a nossa fisiologia, o funcionamento do corpo, é a maior prova de que essa consciência existe dentro de nós. E aí eu dou um exemplo bom, como diz na Bíblia. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há só um grão no seio da terra, ou nada verde ou seco que não seja registrado no livro último.
Quando ele quer dizer assim, você pensa assim, putz, você acha que Deus é tipo uma pessoa que está no computador? E ela fica lá digitando e fala, agora tem que cair essa folha. Agora tem que fazer isso. Aí você fala, cara, isso é impossível. E de fato é impossível. Mas por que a gente pensa que Deus é assim? E eu falo, onde está Deus? Dentro de cada um. Se aquela folha daquela árvore cai, é porque na genética daquela árvore, aquela folha já cumpriu a função dela, então ela já pode cair. Existe uma inteligência inata que foi herdada de bilhões e bilhões de anos de evolução e ela existe dentro de nós e é ela que nos mantém vivos. Isso é Deus para mim. De uma forma científica. E aí eu posso dizer para vocês, vocês querem ver qual é a maior obra de Deus? E a resposta, você. Como assim, Adriano? Gente, isso daqui é um processo de ontogênese, tá? Ontogenia basicamente é o estudo do desenvolvimento do embrião até a formação de um embrião completo. Gente, e aí vocês vão ver nesse processo, ok? Você vê aqui, ó, que você tem um rabinho, tá vendo? Como um caldo, como um peixe. E aqui você está aqui com 56 dias. Gente, vamos lá, vou explicar de uma forma bem simples. Quando então você tem o óvulo e o espermatozoide eles se fundem, formam um zigoto, que é uma célula, certo? E essa uma célula, ela vai se frutificando. Então, pasmem, para todos vocês que estão aqui ouvindo, você nesta vida, sim, nesta vida, você já foi uma bactéria. Você já foi como uma única célula. E você vai se proliferando. E você já foi como um ser de plástico, como uma anêmona. Nesta vida, você já foi como uma anêmona. Olha que interessante. Nessa vida, você já foi como um peixe. E você teve, inclusive, um rabinho. E você fez o processo de evolução exatamente como um girino faz até virar um sapo. O rabo entra e as perninhas saem. Sim, nessa vida, você já foi um sapo. E aí que é a parte mais fantástica. Esse processo inteiro, ele levou de 3,5 a 5 bilhões de anos de evolução, ok? E você faz tudo isso em apenas 56 dias. Você tem noção de que para você ir de uma célula para um ser humano completo, dentro da barriga da tua mãe, você levou apenas 56 dias? Você tem uma ideia que você passou 3,5 bilhões de anos de evolução em 56 dias? Eu não acredito, mas eu acredito porque a gente está aqui, eu estou aqui. E é aquilo que eu falo, eu vi a minha esposa está grávida. Eu estou acompanhando isso. É insano aquilo. Eu fico olhando e falo assim, está crescendo. E você não bota fé. E aí, gente, quando a gente fala disso daqui, dessa criança aqui de 56 dias, sabe qual é o tamanho dessa criança? Ela é o tamanho de um broto de feijão. Ela é desse tamanho. E aí você para e você olha e fala assim, Adriano, isso é impossível. Fala, eu sei, mas você está aqui, então é possível. Teoricamente. Na prática. Você está aqui. Então, é fantástico, gente. E é o que eu gosto de dizer para as pessoas. Quem é o motorista da nossa vida? A gente não escolhe para a gente vai, a gente nunca escolheu. Olha para a vida de vocês. Quantos caminhos vocês foram que não era para ser como você queria, no final foi do jeito que tinha que ser. E quantos caminhos que vocês queriam que fossem de um jeito e se fosse daquele jeito não teria sido bom. A gente estava esse final de semana em Gramado, né, dando curso, e eu lá na casa, lá no curso, andando no meio do mato, lá eu pensava, cara, nem se eu tivesse planejado na minha mente, eu estaria aqui hoje. Fazendo o que eu estou fazendo, da forma como eu estou fazendo. Falo assim, é só Deus, meu, não é possível. Para estar onde a gente está, para fazer o que a gente faz, para estar com as pessoas que nós estávamos. Aquilo, gente, é obra de algo muito maior. E eu digo, quem conduz a nossa vida é Deus. Ele é o motorista. Graças a Deus. É Deus. E aí eu falo, é uma inteligência que existe há bilhões de anos. Ele sabe dirigir o carro. Porque ele faz isso faz muito tempo. Ele carrega a inteligência desde a primeira bactéria que existe aqui. Então a gente precisa ter fé no nosso motorista e dizer para ele, manda ver, me leva para onde você tiver que levar. E eu agradeço. E aí a gente fala, né? Legal, Adriano. Interessante isso sobre Deus. É bem científico. É mesmo, eu gosto disso. Tá, então, ok, Deus é o motorista, legal. E nessa jornada, na jornada da vida, onde está a mente? Se Deus é o motorista, então o que a mente está aqui para fazer? E a resposta, o corpo é o carro.
Deus é o motorista. E a mente é o passageiro. A gente não fala em constelação familiar, cada um deve ter o seu lugar. Olha que interessante, gente. Você nem sabe qual é o seu lugar. Nem dentro de você mesmo. E você acha que a sua mente é motorista. E aí a mente fica causando na viagem. E ainda digo, ainda bem que é Deus no volante. Porque se fosse qualquer outra pessoa, já tinha chutado a gente para fora do carro. Deus é muito bom. Verdade. E aí eu falo para a mente, como passageiro dessa jornada, e é uma jornada maravilhosa, gente. A vida é uma jornada linda. Se assim você se colocar no lugar de passageiro. E como todo bom passageiro de uma jornada, qual é a função do passageiro? Curte a viagem, cara. Calma sua mente. Tenha fé em Deus. Respira. Vai dar bom. Por quê? Se tiver que ser, vai ser mesmo. E aí, quando você entende isso, vale uma boa, grande pergunta. O que é o livre-arbítrio? De uma forma prática. Porque aqui você quer, aqui você pode, sinto muito, gente. Isso não é verdade, não. Senão todo mundo seria rico e bonito. Verdade. E não é verdade. Então, a gente fala a verdade. Por quê? Eu gosto de vocês. E aí, no ponto. Qual é o livre-arbítrio? E a resposta? Como passageiro, quando Deus guia a nossa vida e Ele coloca a gente em direção a um caminho, um desafio, algo que você tem que passar, o seu único livre-arbítrio é para que lado você quer olhar? Lembra que eu falei para vocês sobre a percepção? Sempre você vai ter duas opções. Olhar pelo lado positivo ou olhar pelo lado negativo. E esse é o segredo. Esse é o desafio. Talvez a pergunta certa sobre as pessoas que são ansiosas seja: e aí, você está curtindo a viagem? Você entende que, como mente que tem medo, você não tem fé? Você não agradece? E você acha que você sabe para onde você tem que ir? E você quer questionar aqui, que você está aqui, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos da sua vida, e você acha que você dirige mais do que o seu motorista, que está aqui só há 3,5 bilhões de anos dirigindo. Boa sorte. E aí, comumente, eu digo para vocês, relaxa, curte a viagem, ela é muito legal. E aí eu falo, quando aparecer um desafio na sua vida, porque Deus te levou para esse lugar, você pergunte, para que lado você quer olhar? E quando você escolhe olhar pelo lado bom, você evolui. E você passa pelos processos de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque você tem fé. Anos e anos estudando. E a resposta que eu chego para vocês é: tenha fé. No final, quando a gente estava lá no curso, aconteceu um monte de coisa que não era para ter acontecido. E aí, o Adriano, na paz de Deus. Falei, por quê? Ué, se é para ser assim, é porque vai ser assim. Nada é por um acaso. E é para você ver como são as coincidências. Ou não, na verdade, né? O curso, na verdade, ele era para ter acabado meio-dia. Só que eu esqueci de falar isso para a Thaís, no domingo. E a Thaís falou, putz, Adriano, eu falei para todo mundo que o curso vai até às 6 horas. Falei, tudo bem, não tem problema, né? A gente tem uma gordurinha aí para queimar e tal. E no final a gente usou até a última hora. E foi fundamental para que as coisas tivessem sido daquele jeito. Isto é maravilhoso. Isto é a sua inteligência inata guiando você pelos caminhos que você tem que percorrer. E é por isso que eu agradeço, e é por isso que eu tenho fé. Porque, no final, realmente é ele que escolhe para onde você vai. E aí, mais uma vez, vale a pergunta. Quanto mais medo você tiver, menos fé você tem no seu motorista. Ok? Legal, né? Divertido. Esse conteúdo, gente, se vocês acharem interessante, é a arte de viver a vida, tá? Esse é o guia prático da vida. É bem legal falar sobre isso. A gente explica de uma forma biológica sobre Deus e várias outras coisas que estão relacionadas a tudo isso. Bom, continuando então. Agora vamos falar sobre a depressão. Se eu não me engano, setembro, certo? É o mês da depressão, né? Do tratamento, prevenção à depressão. Certo? Então, vamos falar sobre a depressão. Então, a depressão, então, segundo a OMS, ela é considerada como um transtorno mental comum, caracterizada por uma tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, distúrbios de sono ou de apetite, sensação de cansaço e falta de concentração. E a gente fala, eu gosto de dizer isso, é um vazio, cara. É um buraco. É um vazio interior. É um sentimento de desesperança, de vazio interior, como se algo faltasse dentro de você. E você não tem vontade de fazer nada. E lembra que eu falei para vocês? A depressão, como a ansiedade, ela também é um mecanismo de proteção. Ela não é a causa, é a consequência.
E aí quando a gente fala, né? Mesmo com todas as conquistas, ainda vai existir um vazio que você não consegue preencher. E é aquele paciente que chega no consultório, eu já tive muitos, tá, gente? Chega e fala bem isso. Adriano, eu tenho tudo para ser feliz. Eu casei com a minha primeira namorada, a menina que eu amo, que eu amei, e eu casei com ela. Eu tenho filhos maravilhosos. Eu moro num lugar que eu adoro, com verde, super gostoso. Eu tenho um emprego dos meus sonhos, com uma coisa que eu faço, eu adoro fazer aquilo. Mas por que eu não sou feliz? Eles fazem exatamente essa pergunta no consultório. E eles falam, Adriano, é até pecado dizer isso, mas eu tenho depressão. E eu falo, não, tá tudo bem. A gente consegue entender por que isso acontece. De uma forma prática. Lembra? A depressão, então, é um mecanismo de proteção. E o que está por trás, então, desta depressão? É a resposta. Então, quando a gente não consegue, e a resposta é uma tristeza, ok? A resposta por trás de uma depressão é um sentimento de tristeza. E como toda boa emoção, se você não souber expressá-la, você vai ter problema. Então, qual é a forma correta de expressar, então, a tristeza? E essa é a forma correta, é justamente o momento de introspecção. Então, a tristeza como emoção é um momento de introspecção, gente. É um momento de reflexão, de autoavaliação e de demonstrar fragilidade para ser acolhido pelo outro. Esta emoção ela é essencial para compreender e superar os desafios, adquirindo autonomia e independência. Então, na verdade, quando a gente está, então, numa depressão, numa tristeza, melhor dizendo, é para a gente saber avaliar. Eu falo isso muito para as pessoas. A tristeza, ela serve para isso. E o grande problema, na verdade, que te leva à depressão. E aí, hoje, até essa semana, eu tive uma moça e eu comecei a conversar com ela e eu toquei no assunto que era justamente o falecimento do pai dela. E aí, eu peguei, quando eu falei do pai dela, ela falou assim, eu perguntei, ela já mareou os olhos e falou, se eu continuar falando, eu vou chorar. Eu virei para ela e falei assim, qual é o problema em chorar? Não tem problema em você chorar. E aí a gente fala, né, como a gente foi educado, chorar é um sinal de fraqueza. Não, não é verdade. É um momento de introspecção, de autoavaliação e de fragilidade para ser acolhido. E aí o grande desafio, quando você fica triste, é quando você não sabe pelo que você chora. E aí você só chora. E aquilo não tem propósito. E é por isso que você vai entrando numa depressão. Porque você não sabe sobre o que você está vivendo. E aí a gente fala da parte, aspas, negativa da tristeza, que é justamente quando a gente vive ela, a gente não expressa ou a gente vive de forma exacerbada. É justamente o luto. A queda do ânimo com uma redução significativa do nível de atividade cognitiva e de conduta. Mortes, partidas, expectativas frustradas. E todas elas geram tristeza. E aí, mais uma vez, quando você não consegue expressar essa tristeza, você tem problemas. E aí, talvez a primeira grande dica que eu dou é, sabe pelo que você chora? Qual é a sua perda? Qual é a tristeza? Qual é o luto que você está vivendo? E a gente fala, né? As percepções que a gente pode buscar aí. Perdas e separações. Perdas é o que a gente diz, isso eu considero novamente ser germânica. Perda é, por exemplo, quando você não quer que alguém vá e ela acaba indo. É uma perda, por exemplo, uma morte, uma partida. E uma separação é uma separação desejada. É quando você quer que alguém que você não gosta se afaste de você. E você não consegue se afastar dessa pessoa. Isso vai te gerando uma tristeza. E a gente fala quais são os órgãos que podem estar afetados. E a gente pode falar muito dessa percepção de perda e separação. E a gente fala da epiderme, a nossa pele como contato, os testículos e ovários, as suprarrenais, as artérias e veias coronarianas. O infarto e a embolia pulmonar estão relacionados a isso também. Como sintoma, inclusive, tá? E a gente fala quais são os comportamentos, então, descompensados relacionados à tristeza não expressada. E a resposta, a depressão, aquele sentimento de não saber para onde ir, de estar totalmente perdido. E também as expectativas não correspondidas. Quando a gente se decepciona com o ideal que a gente criou. Isso é uma das coisas mais comuns. Isso é um dos maiores motivos das nossas pequenas tristezas diárias, sabia? É como você cria uma expectativa. Eu acho que vai ser assim. E você espera que aquilo aconteça. Mas acontece de uma forma que você realmente não esperava. E aí você fica triste. Por quê? Porque você deve viver o luto daquele ideal que você criou. E você não consegue fazer isso. Eu estava conversando recentemente com uma paciente minha e a gente estava falando sobre a empregada dela. Olha que interessante a história.
E a empregada dela estava muito triste, ok? Quase que entrando em depressão, quando ela descobriu que a filha dela era gay. E aí, quando ela comentou isso comigo, né, gente, eu estava atendendo ela, eu falei, Adriano, eu tô quase perdendo a minha empregada. Por quê? Ela tá entrando em depressão. Eu falei, interessante. Quando isso aconteceu? Ela, então, quando ela descobriu que a filha dela é homossexual, eu falei assim, ok. E aí, o que eu faço? E eu falei para ela assim, diz para sua empregada, você ama a sua filha? Ela falou assim, amo. Você quer o melhor para ela? Sim. Então você precisa enterrar esta expectativa, este ideal que você criou em cima da sua filha. Ela não tem a obrigação de corresponder às expectativas que você criou. Então você tem que viver o luto dessa filha que você criou, que você achou que ela ia um dia te dar um neto, pelo ventre dela. Ela pode te dar também, mas enfim, não vai ser do jeito que você idealizou. E aí foi a dica que ela deu para a empregada dela. Não é que a empregada dela ficou bem depois. Mas ela precisou viver o luto da expectativa que ela criou perante aquela filha. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente se frustra e a gente fica triste por conta disso. Ok, legal. E aí vale a pergunta, tá, Adriano? Como é que a gente aprende a viver as nossas tristezas? Principalmente preencher o nosso vazio interior. E a resposta? Essa daqui é uma das grandes perguntas que eu gosto de fazer. Isso daqui está logo no início do curso da Arte de Viver a Vida. Eu pergunto, quais são as regras do jogo da vida? Como qualquer jogo, tem regras. O universo tem regras. E a vida não é diferente. E a primeira regra do universo que eu gosto de explicar é justamente a seguinte. As mesmas regras que servem para o universo, elas vão servir para o átomo. Então, do macro ao micro, a regra é a mesma. Um exemplo, como a gente fala, você tem uma estrela e todos os planetas giram em órbita em volta desse sistema, certo? Dessa estrela. Um átomo é a mesma coisa, você tem um núcleo e os elétrons giram em torno dele em sistemas. O sistema é o mesmo, a regra é a mesma. Um exemplo, como entender, Adriano, um sistema físico tão complexo como é o corpo humano? E a resposta, entende como funciona o menor sistema possível. Um exemplo, uma célula. A mesma regra que funciona para uma célula funciona para um sistema físico. Um exemplo prático, vou dar um. Qual que é a estrutura mais importante da célula que se você destruir ela, ela morre na hora? Sabe qual é a resposta? É a membrana plasmática. É a pele. Olha que interessante. E aí a pergunta, então, esse é o tecido mais importante da sua célula. E aí vale a pergunta, dentro do nosso corpo humano, existe uma hierarquia dos tecidos. Os tecidos que são formados primeiro, eles são os mais importantes. Adivinha qual é o primeiro tecido que se forma no corpo humano? E a resposta é a sua pele. Fantástico, não? Um exemplo. Qual que é o meio, o que estimula mais o desenvolvimento ou não de uma célula? Sabe qual é a resposta? A matriz extracelular, o ambiente. O ambiente é extremamente importante para a célula. E hoje, os cientistas falam muito mais de toxinas que estão na matriz extracelular do que propriamente a célula. Porque quando a célula ela adoece, é porque as toxinas entraram dentro dela. E a gente fala, qual que é a estrutura mais importante do corpo que influencia ele diretamente? E a resposta, epigenética, fenótipo, ambiente. Por que vocês acham que o estudo do genoma nunca foi para frente? Porque ele estudou os genes. Só que hoje os cientistas chegaram a uma conclusão. 80% do nosso corpo ele responde ao ambiente. Então, 20% é genético. Então, sim, o ambiente que a gente está vai definir quais genes a gente ativa e quais genes a gente inibe. A regra é a mesma. Porque está todo mundo aqui. Vamos lá, vamos colocar de uma forma bem prática? Pronto. Essa é a primeira regra do universo. É o yin e o yang. Como, por exemplo, o dia e a noite. Como, por exemplo, homem e mulher. Como, por exemplo, o amor e o ódio. Como, por exemplo, o bom e o ruim. Como no nosso corpo, o sistema simpático e parasimpático. Como a luz e a escuridão. Como sim e não. Como um computador, 0 e 1. Então, na essência, tudo se define em duas respostas. Sim e não. Acabou! Se vocês entenderam isso, vocês vão entender o conceito. E aí, como a gente aplica de uma forma prática, então, Adriano? É a resposta, o simples e o complexo.
E o que é legal aqui, não é bom versus ruins, é bom e ruim, porque sem um, o outro não existe. E aí, como a gente usa de uma forma prática? Eu falo para vocês, o simples e o complexo. Como a gente usa, então? Quanto mais difícil, mais complexa e mais abrangente for a pergunta, mais simples vai ser a resposta. Simples assim. Vamos praticar, vai ser divertido. Por exemplo, você está lá, você está passando por um perrengue na tua vida. O paciente chega no consultório, Adriano, estou com dor assim, estou com dor assim, estou com dor assim. Eu olho para o cara do paciente e faço a seguinte pergunta para ele. Você já parou para pensar, por que você tem que passar por tudo isso? E aí, alguém tem alguma resposta? Uma palavra define essa resposta. Aí vocês param, putz, Adriano, que pergunta difícil. E a resposta se define em uma palavra. Alguém tem alguma ideia? Bom, quem já sabe, mas quem não sabe, acho que não tem ideia, né? Se vocês quiserem responder, vocês fiquem à vontade. Tá bom? Eu vou responder depois, de qualquer forma. Vou fazer o seguinte, se vocês não têm a menor ideia da resposta, eu vou deixar a pergunta ainda mais difícil, para a resposta ficar ainda mais fácil. Seguimos o conceito. Qual o propósito da vida? Aí você para, pensa, aí você fala, cara, eu estou vivendo, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos da minha vida. Legal. Qual é o propósito da vida? Aí você percebe que você nem sabe o que você está fazendo aqui. Aí depois você não reclama que a sua vida não faz sentido nenhum. Você nem sabe que você está aqui. Aí você para e começa a ficar depressivo. Faz sentido, depois melhora, não se preocupe, eu espero pelo menos. Vamos lá, vou deixar a pergunta ainda mais difícil, para a resposta ficar ainda mais fácil. O que a primeira bactéria na Terra fez lá há bilhões de anos atrás, para que hoje nós não sejamos um monte de bactérias? Nós somos seres humanos. E a resposta para todas essas perguntas é exatamente a mesma. E a resposta é evoluir. O propósito da vida, gente, é evoluir, é crescer, é aprender. Isso é a árvore da vida, gente. E aí que é legal. O propósito da vida é um só, é evoluir. Mas você tem infinitas possibilidades. É simples e complexo do mesmo jeito. Continuamos na mesma regra. Mas a dica que eu dou para as pessoas é: entenda o simples. O complexo fica mais fácil depois. E esse é o segredo. Nós estamos aqui para evoluir. Você está aqui para crescer. E aí vale a pergunta, então. Legal, Adriano. Por exemplo, onde você gostaria de estar? E você tem, então, você ali, debaixo de um coqueiro, tomando um solzinho gostoso na praia, né? Ou no dia a dia do seu trabalho, tá ligado? É bem isso. Algumas vezes eu tô assim, eu tô mordendo no teclado, tá bom, gente? Pois é, tá tudo bem. A gente supera, vai. E aí vale a pergunta. E aí, onde vocês gostariam de estar? Na praia ou no estresse do seu trabalho? Bom, acho que todo mundo queria estar aqui. E a gente muda a pergunta. Qual é o melhor ambiente para você evoluir? Onde você tem tudo do bom e do melhor? Onde você tem problemas e desafios? Fica uma dica. O que aconteceu com os animais? O que acontece na natureza com os animais que não evoluem? Essa pergunta é boa. Esse é o ponto, gente. Se você não evolui, você não vive, você morre. O propósito da vida é evoluir. Evoluir é viver. E qual é o melhor ambiente para você evoluir? O ambiente com seus desafios. E é por isso que você tem os desafios, para evoluir. Simples assim. Eu gosto de dizer, gente, a vida é que nem um jogo, ou como uma escola, como vocês quiserem. É que nem jogar Mario. Ou você acha que as regras do jogo de qualquer videogame é diferente do jogo da vida? É a mesma coisa, gente. Eles copiaram tudo no mesmo lugar. E aí que é o legal. É que nem jogar Mario. Então você tem uma fase no Mario. Se você não passa pela fase, o que acontece? Você volta e tem que passar pela fase de novo. Até você aprender. Ou até o tempo acabar. E é com isso que você entende uma coisa muito legal. Sabe o quê? Qual o sentido da vida? E de uma forma bem simples, você está aqui para evoluir. Faz sentido? Através dos seus desafios. Certo? E o que acontece se você não evoluir? Você morre. Legal, é simples, vai. E aí é um eterno processo de evoluir e ter mais desafios. E aí quando você tem um desafio e você não passa por ele, você repete. Aí você para, olha para a sua vida, aí você analisa e você fala assim, ok, eu vivi 50, 60, 70, 80 anos da minha vida. Legal. E aí, o que eu aprendi? Aí começa a bater aquela bad, tá ligado?
Aí você faz outra pergunta. E aí? Eu aprendi o que eu preciso ou eu estou repetindo o mesmo desafio? E tem pessoas que estão 80 anos da vida delas jogando a mesma fase do Mario. A mesma primeira fase. Elas ainda não passaram pelo primeiro desafio que elas precisam passar. Elas ainda não evoluíram. Essa aqui é a verdade. Por quê? Você nem sabia querer seu propósito. Por isso que vale a dica. É bom você saber. Porque senão, essa viagem não tem propósito nenhum. E aquilo que eu falo. Se a gente não entende isso, a gente fica repetindo a mesma coisa. E aí eu digo isso para as pessoas. Aprenda o que você precisa. Porque é só repetição, cara. Você vai continuar passando por aquilo. Até você aprender. Ou até o seu tempo acabar. E aí fala. Legal, Adriano. Então, estamos aqui para evoluir através dos nossos desafios, certo? Então, evoluir é viver. Legal! E não evoluir é morrer. Faz sentido, viver e morrer. Uau! Yin Yang, fantástico! O que de fato você pode fazer por alguém, então? Boa pergunta, né? Vamos deixar a pergunta mais difícil. A resposta é muito simples, tá? Uma palavra. Você consegue carregar os fardos da outra pessoa? Aí você para e pensa. Você fala assim, cara, então a gente está aqui para evoluir, certo? Certo. Se eu carregar os fardos do outro, ele vai evoluir? Não. O que acontece mesmo quando a gente não evolui? A gente morre. Aí você percebe que no final a gente acaba matando os outros. Por amor. É o que acontece com a juventude de hoje, sabia? Hoje a maioria dos jovens, eles passam por isso. Os pais, por excesso de amor, não querem que os filhos sofram. E eles não evoluem. E aí eles não conseguem lidar com a vida. E por isso que eles entram em depressão. Eles não dão conta. Fantástico, né? Um exemplo prático. Imagina assim, seu filho está jogando o Mario e está na primeira fase. Ele não consegue passar. Aí você fala, ai filho, tá aqui, deixa eu pegar os controles, deixa eu passar para você. Isso, aí você pega o controle do seu filho e você passa a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e entrega para o seu filho na 10ª fase, no boss. Ok? Ó, filho, ó, passei 10 fases para você. Agora você consegue. Aí eu falo, se ele não passou a primeira, você acha que ele vai passar o boss? Ele não passa. Aí ele desiste. Lembra o que acontece com os animais que não evoluem? Eles morrem. Isso, ele desiste da vida. Por isso que tem maior taxa de suicídio e depressão. Qual faixa? Adolescência. Por quê? Eles não conseguem evoluir. E aí vai a pergunta. Você consegue carregar o fardo das pessoas? Sabe qual é a resposta? Não. Então, o que de fato você pode fazer para alguém? E a resposta é um belo, grande, redondo. Nada. Yeah! Na sua cara. Com amor e carinho, obviamente. O que de fato você pode fazer pelo outro? Nada. E aí, quando você foca no outro, você cria expectativas. E o que você tem muitas vezes em troca? Frustração. Por que uma pessoa entra em depressão de uma forma bem simples? Ela tem um vazio dentro dela. Nada. Por quê? Ela sempre espera que os outros preencham o vazio que ela tem dentro dela. Seja com dinheiro, seja com pessoas, seja com qualquer coisa. Isso nunca preenche. E de tanto elas terem um monte de nada, elas desistem. E aí que é o legal. Se você não pode fazer nada pelos outros, o que os outros podem fazer por você? E a resposta, nada. E aí você percebe que é um eterno nada. Por isso que tem tanta gente em depressão. Lembra do vazio? E aí que é o ponto. O que de fato você pode fazer por alguém? Nada. Então, por quem você tem que fazer? Essa é a resposta. Você é a única pessoa que pode fazer algo por você. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E é aquilo que a gente fala, né? E eu vejo isso em alguns pacientes. Adriana, minha vida é uma bosta. Conserta pra mim? Aí eu paro, penso e falo assim, peraí, mas a vida é sua. Como é que eu vou consertar ela pra você? E a resposta, não conserta. A única pessoa que vai fazer isso é você. Ponto. E é isso. Você mesmo. É a sua vida. É a sua escolha. O que você está fazendo? E aí você chega a uma conclusão bem legal. O que de fato você pode fazer pelos outros? Nada. Acertou. E também você errou. Aí você fala, hã? Como assim? No universo não existe nada em absoluto. É o Yin e Yang. Então, se ao mesmo tempo você não pode fazer nada, você pode fazer tudo. Aí você fala, ok, Adriano, faz sentido, mas
E aí a resposta: o que de fato você pode fazer por alguém? Tudo. E tudo é, como sempre, só uma coisa. E o quê? Dar um bom exemplo. Vou ser muito sincero, gente. E a gente está divulgando o curso e eu vou falar a real para vocês. Eu estava até conversando isso com a Elaine quando eu fui para Gramado. Acho que na primeira noite que a gente chegou lá. Elaine é uma parceiraça. Muito, muito bom conversar com ela sempre. Elaine, Thaís, enfim, pessoas muito boas. E aí eu conversei isso com a Elaine e falei assim, Elaine, eu vou ser sincero, eu não estou preocupado com quantas pessoas vão estar no curso. Porque eu não quero ter pessoas que estão afim apenas de ter técnica e elas não querem dar um bom exemplo. Elas querem aprender o conceito, mas elas não querem ser o conceito. Eu não quero ensinar uma pessoa que não quer aprender. Não é que não quer aprender, ela não quer ser aquilo que ela aprendeu. Eu falo assim, eu prefiro ter 2 pessoas, uma pessoa ou nenhuma pessoa, do que ter 30 pessoas que só estão lá para aprender a técnica. Eu sei que elas não vão aprender. Por quê? Não vai ter exemplo. E aí eu falo. A Elaine mesmo falou isso para mim, que ela conhece pessoas que pararam de dar cursos por conta disso. Porque os alunos só queriam aprender a técnica, mas eles não queriam ser algo mais que isso. Eles só queriam ter o conhecimento, mas eles não queriam ser. E eu falo, por que eu estudei tantas técnicas? Porque eu queria tratar os meus pacientes, mas eu não fazia isso por mim. Eu era uma pessoa hipócrita. Eu falava para o meu paciente, faz uma dieta, e eu não fazia. Eu falava para o meu paciente, faz alongamento, eu não fazia. Medita, eu não meditava. E eu falava, cara, o que eu estou fazendo? E é por isso que eu nunca tinha resultado. Porque eu não dava o mais importante. Um bom exemplo. A gente só pode mostrar um caminho depois que a gente percorreu, tá? Então pensem nisso. E aí aqui eu digo isso para as pessoas. E eu falo isso para os meus alunos, e a Thaís sabe disso, todo mundo que assistiu o curso comigo sabe. Santo de casa tem que fazer milagre. Porque se não fizer milagre em casa, não vai fazer milagre nenhum. Aí você fala, ai, Adriano, mas eu não consigo atender. Eu falei, quem diz que tem que atender? Você só precisa dar um bom exemplo. Só isso. E é tudo isso. E eventualmente você atende, se assim for necessário. Santo de casa tem que fazer milagre, tá, gente? Fica a dica. Dê um bom exemplo. E aí, de novo, o conselho que você daria para as outras pessoas são para você. Seja a mudança que você gostaria de ver no mundo. Eu gosto de dizer para as pessoas, seja a mudança que você gostaria de ver no mundo. Essa é a reflexão que eu faço para as pessoas. Quando eu vou atender um paciente com depressão, com ansiedade, eu faço essas perguntas para ele. Eu realmente faço isso, tá? Para quê? Para ele entender. Para ele parar e olhar para ele e falar assim, uou, eu estou fazendo de forma equivocada. Eu estou fazendo a mesma coisa e querendo que as coisas sejam diferentes. E aí, muitas vezes, quando o meu paciente chega lá e fala assim, Adriano, eu tenho muita ansiedade. Ok, onde está a sua ansiedade? É com a minha filha. Estou muito preocupada com a minha filha. Aí eu falo assim, tá bom, vamos lá, olha que legal. Que conselho você daria para sua filha? Né? A pergunta é boa. Tudo que vai, volta, sempre. Ah, eu queria que ela fosse mais responsável por ela. Aham, tô entendendo. Continua. Eu gostaria que ela cuidasse mais dela. Aham, tô entendendo. Aí eu peguei e falei assim, e aí, mamãe, que exemplo você tá dando? A mãe chega lá no consultório, cheia de dor no corpo, certo? Um monte de problema emocional, com ansiedade, com depressão. E ainda eu falei, que eu posso servir? Estou preocupado com a minha filha. Aí eu olho para a pessoa e falo assim, você acha que o problema da tua vida é tua filha? Sério mesmo? Olha para você. Que exemplo você está dando? É quando você para, olha para o lugar certo para você entende porque as pessoas não ouvem o seu conselho. Nem você ouve. Né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Realmente, nem você compra o seu próprio conselho. E aí vale boas reflexões. Como você está vivendo a sua vida? Você tem fé? Você agradece? Do fundo do seu coração. Você dá um bom exemplo? São boas perguntas, gente. Eu sinto que são essas perguntas que a gente deve se fazer para mudar o mundo. Eu estou fazendo a minha parte. Estou dando o meu melhor.
E eu tenho fé que o que tiver que ser, vai ser. Eu agradeço o esforço de cada pessoa, da Thaís, da Elaine, das meninas, da Ângela, da Nilce, da Terezinha, do Johnny, de todas as pessoas que fizeram, da Juliana, que vai participar agora. Ela recebeu o convite, eu só tenho a agradecer. Por quê? Pelo movimento dela. Eu agradeço por mim, obviamente, como a professor, por ela acreditar no na minha aula, na minha didática, no meu material, mas principalmente a ela mesma, por ela querer mudar. Porque, de novo, eu não quero pessoas que não queiram. Eu não vou ensinar isso. E até uma paciente chegou para mim uma vez, ela falou assim, Adriano, eu conversei 5 minutos com você. A sensação que eu tenho é que você sabe mais de mim do que eu mesmo. Eu virei e falei, faz sentido. Aí ela pegou e falou assim, você já parou para pensar como essa sua ferramenta ela é poderosa? Aí quando ela falou isso, eu parei e pensei, eu não tinha pensado sobre isso não. Eu peguei e falei, eu ensino isso para as pessoas. Ela falou, você não se preocupa? Aí eu parei, não. Ela, por quê? Não tem nada a ver com isso. Eu fiz a minha parte, o que ela quer fazer com isso já não tem mais a ver comigo, aí já é com ela. Eu não me preocupo com isso, eu não tenho medo disso. Mas eu sei que eu faço a minha parte, o meu melhor. E é isso. No final, o grande ponto que eu tenho para fazer para vocês é um convite. E aí? Querem mudar? Se vocês realmente querem dentro de vocês, e se eu puder servir ao sistema de vocês, é uma honra. Sirvo com o maior prazer do mundo. E com relação a isso, acho que assim, eu tenho três pontos. Quando a Ângela falou, a Nilce falou e a Thais falaram. Elas vieram com muitas expectativas, com muitas queixas, com muitos problemas para resolver. E eu vou ser muito sincero, eu vi a mudança delas. Acho que mais do que eu ver, elas viram. E eram problemas que elas carregavam de longa data. E, particularmente, eu tenho muito orgulho como amigo dessas moças. Elas se reinventaram, cara. Elas se reinventaram. E aí é impressionante quando... E eu falo, quando eu via elas atendendo, e eu ficava olhando assim, e falava, cara, já nasceu pronto. Olha lá, perfeito. Sabe o que faz. E é maravilhoso. É maravilhoso. É lindo. Quando eu falo da Nilce, que a Elaine falou, gente, a Nilce, quando ela estava no curso, eu via uma sombra nela. Parecia que ela estava com um véu preto. Falando, meu amigo, tá em luto aqui. Quando ela saiu da maca, eu olhei para ela e falei assim, nossa, você tá tão clarinho. Você reluz. A Thaís também, nossa, que transformação. Ouvi coisas, a Thaís falou coisas para mim que eu parei e pensei e falei assim, acho que eu nunca imaginei que você ia falar isso para mim. Que legal. E é prazerosíssimo ouvir tudo isso. Ouvir as pessoas falarem sobre a evolução delas. E elas agradeceriam. Sempre digo, não agradeça a mim, agradeça a você mesmo. Porque você se propôs a isso. E aí, no final, eu realmente deixo isso. É um convite. É o meu exemplo. Mais do que o relato das meninas, é o meu exemplo. É o que eu posso vender para vocês. É isso. Com qualidades, com defeitos, com essa carinha de bebezinho, sim, com todo o meu conhecimento, com toda a minha técnica. É isso. É o Adriano. Com a disponibilidade que eu tenho, eu não regulo o conhecimento. A Thaís até às vezes briga comigo, é verdade, ela briga mesmo. Adriano, você não pode fazer isso. Como produtora, você tem que entender que você não pode oferecer essas coisas de graça. Tá bom, Thaís, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Ela tem razão, porque tem valor. Mas, de novo, o que eu deixo aqui é o convite. É o meu exemplo. É o que eu posso, de fato, eu posso oferecer a vocês. E como eu falo isso muito no curso, não é sobre um gasto, é sobre um investimento. E eu gostaria de terminar tudo isso dizendo a frase que eu sempre gosto do Isaac Newton, do Albert Einstein. E ele dizia: a insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Enquanto vocês fizerem a mesma coisa da vida de vocês, não esperem um resultado diferente, ok? Não só da vida de vocês, mas daquelas pessoas próximas a vocês, dos seus filhos e dos seus netos, porque você não pode reclamar do exemplo que você deu. Justo, certo? Justo. Obrigado. Pode falar, Thaís. Eu dou a palavra para você. Não, eu queria falar, né, na questão essa, claro, a cura, ela é uma autocura sempre, né? Mas foi e é essencial o trabalho, o teu trabalho de facilitador, né? E que, digamos que não existe um curso
aliás, não existia, deixa eu me corrigir. Não existia um curso onde as pessoas aprendem a facilitar, né? A gente geralmente se inscreve num curso para aprender uma técnica, né? E por isso que eu falei, o curso do Adriano, e assim, não é Shabá que eu estou fazendo, embora eu esteja fazendo mesmo, porque eu posso falar para o conhecimento de causa, né? O processo todo vem de encontro a tu te abrir, né, para realmente ser um facilitador, que é não impor o processo, né? É simplesmente conduzir com toda a abordagem, com todo o conhecimento, embasamento e técnica, né? Porque isso é importante. Mas é aquilo que eu falei, né, para ti aquele dia. É mostrar para as pessoas que elas já sabem, né? Porque elas já sabem. Só que as pessoas não sabem que elas sabem. Então, realmente, esse é o teu curso, Adriano, ele faz com que as pessoas despertem esse facilitador que existe, né? Muito além de uma técnica, muito além de uma abordagem, né? Então, é isso. É Só isso. gratidão. Eu agradeço. É simples assim. Simples assim. Tudo bem. Elaine, quer falar alguma coisa? Meninas, se vocês quiserem. É isso. Eu só vou acrescentar aqui, né, o quanto o conhecimento, por exemplo, da nova medicina germânica deu uma sustentação para aquilo que as técnicas que eu já tinha, né? Por exemplo, nas constelações, né? Então, assim, mesmo nos movimentos, né? Ela te dá uma base, né, de avaliação, te dá um norte, um caminho para você entender como é que o seu cliente está percebendo o mundo, principalmente, né? Resumindo, é isso que eu vejo, assim, né? Então, assim, a Vera, né, que está nos perguntando em que consiste o curso. O curso, na realidade, ela começa com essa base da nova medicina germânica, né, que o Hammer trouxe essa sistematização de entender como se estrutura a emoção, a nossa percepção, né, a emoção gerada por nossa percepção, e como isso impacta nos nossos órgãos e na parte do nosso cérebro. Então, é uma tríade. Então, entender isso de uma forma tão científica e, ao mesmo tempo, tão prática, né? É uma ferramenta incrível. Eu digo que todo mundo precisava fazer esse curso para entender o outro, né? E eu sempre digo... Para entender a si mesmo. Isso, principalmente, exatamente. E o quanto isso gera em nós assim, a compaixão, né? É conosco, consigo mesmo e com o outro, né? Então eu digo que a compaixão, na verdade, você diz precisa ter compaixão. É muito vago você ter compaixão se você tem raiva dentro de você e você entender que essa raiva é natural, mas que você pode modular essa raiva e entender por que ela está sendo gerada. Esse autoconhecimento estruturado, né, que eu posso dizer assim, e que essa compaixão é pelo conhecimento, né, por realmente entender como nós funcionamos. Então, isso para mim realmente não tem preço, tá? Então, essa é a base, né, que nós começamos, e depois tem a parte da astrologia clínica, sistêmica, que é o entendimento que se soma para você poder saber um pouco do teu propósito, ou o que você está fazendo dentro do seu sistema familiar, né? Você é um estudo também sistematizado e que veio, né, da astrologia, do conhecimento tão antigo que é a astrologia, que é a numerologia, né, somada às constelações sistêmicas, enfim. Então, assim, todo o trabalho aqui, todo o progresso do curso, né, até chegar ao final, que é o atendimento, que é entender tudo isso e como ser, né, isso tudo, muito estruturado. É isso que é interessante, né? Você é tudo
científico, não tem nada que é jogado assim, né? Então... Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto sempre de estruturar o conteúdo. Não vai ser nada... eu gosto muito daquilo que é holístico, eu gosto tudo daquilo que é quântico, eu acho maravilhoso. Mas eu gosto de explicar preto no branco, tá bom? Eu sou um bom japonês, então eu falo assim, ó, a ciência por trás disso é isso, tá bom? Então aqui, os estudos estão aqui, o conceito está aqui, então daqui. Ok, lá agora eu vou mostrar como é que faz, mas aqui tá o preto no branco. Eu gosto disso. Tá? O Adriano deu uma palhinha, né, para essa visão geral, mas na realidade, quando ele fala de uma emoção, ele vai explicar como isso se estrutura na parte cerebral e como impacta no seu corpo, né? Sim, isso daqui é só um snack, tá? É a fusão de vários pedacinhos, mas assim, a gente fala de tudo bem esmiuçado, por exemplo. Aí vai falar de cada órgão, a gente falou ali, medo, tal, fígado, tireoide, aí tem uma percepção específica com relação ao medo, com relação a cada órgão. E o medo do fígado é completamente diferente do medo da tireoide, por exemplo. E a gente consegue saber separar todos esses conceitos dessa forma. Então, a gente consegue organizar os conceitos assim. Então, assim, realmente, para quem se sentiu convidado através daquilo que foi a explanação do curso, né? Se vocês tiverem mais interesse, tem o conteúdo no Telegram, se vocês quiserem. Se vocês vieram por alguma afiliação, por exemplo, a Thaís, pede para ela tem todos os conteúdos, todas as informações, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho um Instagram, vocês podem vir falar comigo, a Elaine também, ela tem todas as informações, e a gente explica tudo o que vocês quiserem, ok? Esse é um esquenta, então, o curso vai começar oficialmente dia 3, então a gente começou com esse workshop de hoje, falando então sobre ansiedade e depressão. Já convido todos aqueles que se interessaram para a gente continuar esse bate-papo também, falando amanhã a gente vai falar sobre obesidade e diabetes. E se vocês quiserem chamar outras pessoas que têm interesse de ouvir, de acompanhar tudo isso, fiquem à vontade, a gente vai disponibilizar o link 15 minutos antes, como a gente fez hoje. Começamos amanhã, então, às 7h30, e no dia 3, a gente tem a aula inaugural, que vai ser aberta para todo mundo, quem quiser assistir. Nessa aula inaugural, eu vou falar basicamente sobre como um conflito emocional é organizado, a fisiopatologia de um conflito emocional, e a gente vai explicar o processo, ok? E a gente vai fazer tudo isso, e a gente vai iniciar, então, no dia 3, o curso da Nova Medicina Germânica, tá bom? Mais informações, então, pode falar comigo, com a Elaine, com a Thaís, com os afiliados, e a gente passa todas as informações. Thaís, é com você. Thaís. Só para reforçar mesmo, né? Quem ficou sabendo desse workshop, quem recebeu o link por mim, pelo meu WhatsApp ou pelas minhas redes da Interative, pode estar entrando em contato diretamente comigo. Por favor. Que eu informo direitinho a programação, valores, datas, tudo certinho. Perfeito. Tá, gente? Gratidão por mais esse momento, né? Juntos aqui de novo. Que ainda vão vir. Algumas pessoas estavam perguntando, né, quando a gente está fazendo o curso, e as pessoas que fizeram o curso já, tanto a Nilce quanto a Ângela, até a Terezinha, que já fez o Johnny, se por acaso eles tiverem interesse em querer fazer de novo, a gente dá um desconto de 60%, certo, Elaine? Depois você me avisa, é isso mesmo, né? 60% para os alunos, tá bom? Tem um desconto de 60%. Você fala, Adriano, quero ver alguma coisa. Então, se você foi aluno da gente de algum dos cursos, a gente dá um desconto de 60%, beleza? Venham falar comigo, né? Isso. A gente conversa. A Elaine é top. Eu sou o cara eu só vou encaminhar só. Eu gosto de dar aula. Definitivamente esse é o meu plus. Gente, só agradecer pela oportunidade, pela chance de passar um pouquinho daquele que é o meu conhecimento que eu peguei do universo e só organizei de uma forma prática e funcional. Espero ter, independente de quem vai fazer ou não o curso, se te trouxe consciência, se te trouxe reflexão, se te trouxe um momento de introspecção, de tristeza, inclusive. Isso é bom. Se autoavalia, olha para dentro de si, pensa sobre aquilo que você tem que aprender, evoluir com o seu processo, e qualquer coisa que vocês precisarem, eu fico à inteiríssima disposição. Um beijo, boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Faz sentido. Faz muito sentido agora falar isso. Não sei se o Johnny está aí. O Johnny quer falar alguma coisa, Johnny? Johnny, sempre muito querido, né? Apoiando o curso, sempre. Eu acho que ele saiu. Me perguntaram se vai ficar gravado e se vai disponibilizar. Agora. Tá, eu vou ser sincero. Eu parei agora de gravar.